Bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Hoje vamos estudar um bem mais precioso da humanidade, a água. Para começar, saiba que a água não é, ao contrário do que muita gente pensa, um bem finito. Não existe essa história de a água do mundo está acabando. Na realidade, existe um ciclo da água. Portanto, a água está disponível no nosso planeta, graças a um processo de renovação constante. Isso não quer dizer que não temos que ter todo o cuidado com este bem tão precioso. Para começar, vamos estudar o ciclo da água. A água pode ser encontrada no planeta em diferentes formas. Por exemplo, a água dos oceanos, que nós chamamos de água salgada. Você sabe por que a água dos oceanos é salgada? Conforme os rios correm em direção ao mar, eles retiram da superfície terrestre sais minerais. E nos oceanos existe uma grande taxa de evaporação. Conforme a água evapora, a salinidade tende a aumentar. As águas superficiais de rios e lagos. E tem mais água. As águas que são encontradas nos topos das montanhas elevadas ou nas geleiras dos polos, que está no estado sólido, gelo. Então nós temos as geleiras. E também a água encontrada no subsolo, que são os aquíferos ou lençóis freáticos. Então a água do subsolo, os aquíferos. Além disso, existe a água em formato de vapor, encontrada tanto no ar que nós respiramos, como nas nuvens, onde há uma maior concentração de vapor. Esta água está em constante movimento e isso que forma o ciclo da água que eu vou desenhar e explicar agora para vocês. É muito simples, começando pelos oceanos. O nosso planeta, 70% do nosso planeta, na superfície, é composto por água. E grande parte dessa água está nos oceanos, como vocês vão ver no próximo slide. A taxa de evaporação é gigante sobre os oceanos, devido à sua grande superfície. Então temos o primeiro ponto. Eu vou fazer uns pontinhos ao invés de escrever o nome, para que vocês possam depois praticar. Evaporação. A evaporação dá origem a nuvens. E as nuvens, por ter uma grande quantidade de umidade, conforme elas vão subindo, ou conforme vai acumulando mais umidade sobre as nuvens, elas podem condensar. Então o processo de condensação do vapor vai dar origem à chuva. Pode ser chuva, mas não é apenas chuva. A precipitação. Precipitação pode ocorrer em forma de chuva, pode ocorrer em forma de neve, por exemplo, nas regiões mais frias, ou nas regiões polares também, ou pode ocorrer em forma de granizo, que é gelo. Existem condições específicas para a formação do granizo. Por exemplo, um rápido resfriamento devido à chegada de uma frente fria, ou um resfriamento rápido nas altitudes mais elevadas, ali onde tem uma grande concentração de vapor. Isso vai fazer com que as gotículas comecem a congelar e como o dia está quente ou a região está quente, ela começa a derreter e congela de novo, vai juntando com outra gotinha, vai formando bloquinhos de gelo e pelo peso eles tendem a cair. Então a precipitação pode ocorrer em forma de chuva, neve ou granizo. Tá? Continuando, pessoal, o nosso ciclo. Essa água que está sendo precipitada, ela vai atingir o solo, e quando atinge o solo, existem diferentes caminhos. Por exemplo, se a água atingir um solo que está impermeabilizado, por exemplo, um solo urbano, vamos desenhar uma cidade aqui. Tem uma cidade que é um solo impermeável. Asfalto, telhados das casas. Quando a água atinge esse tipo de superfície, a taxa de escoamento superficial é muito grande, porque ela não consegue infiltrar. Então, o escoamento é maior do que a infiltração. Escoamento superficial, então, é a água escorrer. E a infiltração
é quando ela consegue infiltrar no solo, como eu vou desenhar aqui ao lado. Quando a água atinge o solo em regiões florestais ou que tem solo exposto, a água consegue infiltrar. Então os caminhos, colocando aqui as marquinhas, ó. São esses que foram destacados. A água que infiltra vai abastecer, alimentar o lençol freático. E o lençol freático não vai ficar para sempre ali embaixo da terra. Ele pode aflorar a superfície, por exemplo, formando rios, alimentando rios, ou até mesmo ele pode aflorar a superfície, dando origem a nascentes, que por sua vez vão começar a escorrer aqui, formando os rios, rios menores, afluentes, que vão desaguar em rios maiores. A água da superfície que escoa, uma hora ou outra vai parar num rio, ou vai chegar em algum lugar para infiltrar, ou até mesmo vai se deslocar para os oceanos, mares. Os rios vão desaguar nos mares e oceanos, os aquíferos vão aflorar a superfície formando os rios, ou até mesmo, vamos falar um pouquinho sobre interferência humana, já que a gente viu aqui uma cidade, poços podem ser construídos para retirar a água dos aquíferos e utilizar nas cidades. Você já deve estar pensando aí, e a poluição? Sim, a poluição tem um efeito muito prejudicial no ciclo da água. Vamos pensar aqui diferentes influências da poluição. Por exemplo, uma indústria. A quantidade de poluentes que ela emite pode ocasionar aqui uma mistura, por exemplo, os gases poluentes SO, SO2, CO, CO2, ao entrar em contato com a água, com H2O, pode ocorrer a formação de ácidos e dar origem à chuva ácida. Outra coisa, a poluição que as indústrias geram, por exemplo, a poluição por resíduos, pode contaminar oceanos, rios e lagos. Além disso, as cidades têm o despejo de esgoto. E em muitas cidades do Brasil não há um tratamento da rede de esgoto. Então esse esgoto pode ser despejado diretamente nos rios e lagos. Ou até mesmo a cidade, né, pode despejar esgoto sobre o solo, resíduo, lixo sobre o solo, fazendo lixão mal feito, ao invés de fazer um bom aterro sanitário. E quando a água infiltrar, ela vai levar esses resíduos para o lençol freático. Outra coisa que acontece, acredite se quiser, em algumas cidades do Brasil. Torça para que isso não aconteça na sua cidade. Quando um cemitério é mal feito, então se há um cemitério e não tem todo um processo de impermeabilização do solo, o necrochorume, que é um líquido viscoso que sai da decomposição dos corpos, ele pode contaminar o lençol freático e os aquíferos, trazendo prejuízos depois para a própria população que consome essa água. Outra coisa que acontece, pessoal, são nas áreas agrícolas. Então você tem aqui uma área agrícola. Devido ao uso de agrotóxicos, quando a água infiltra, ela pode levar esses agrotóxicos para o lençol freático. E o lençol freático, ao contrário do que muita gente pensa, não é um buraco aqui gigante onde tem uma água. Se você cavar, você consegue ter acesso direto a esta água aqui. Na verdade, o aquífero, ele é a água que está no meio de uma rocha, de um arenito. E o arenito é uma rocha formada por pequenos grãozinhos de areia. A água fica no meio da rocha, dentro da rocha. Então você imagina, se essa água está contaminada, o processo de purificação dessa água se torna muito difícil, já que é uma água que está em profundidades elevadas e no meio de uma rocha. Outra coisa importante, pessoal, a ser citado aqui, é a taxa de recarga do aquífero. Conforme a água atinge o solo e é destinada ali ao escoamento superficial por conta da impermeabilização dos solos, a recarga do aquífero fica prejudicada. Isso quer dizer que a taxa de uso do aquífero sendo maior do que a recarga, então se você usa muita água e a recarga está pequena, vai ter um déficit hídrico. Tá? Vão anotando todas essas palavras, pode voltar ao vídeo, assistir de novo. O ciclo da água, que aparentemente é uma coisa simplesinha, tem muita informação embutida nele e que conversa com outros conteúdos dentro da geografia. Então, déficit hídrico é quando a utilização de um recurso ela é maior do que a recomposição
natural deste recurso. A mesma coisa serve para um rio ou um lago. Se você utiliza muita água e a chuva não é suficiente para abastecer esse lago, ocorre o déficit hídrico. Você que tem pelo menos 15 anos de idade vai lembrar que alguns anos atrás teve uma crise hídrica terrível no Brasil. Então, racionamento de água e tudo mais. A gente acaba esquecendo 2 ou 3 meses depois deste assunto, mas não podemos nos esquecer de como é ruim quando ficamos sem água. Tá? A água é um bem essencial para tudo. Continuando aqui nosso esqueminha, pessoal. A água que está nas geleiras também vai entrar nesse ciclo, vai ser devolvida aqui nesse ciclo. Porque ocorre, vamos colocar mais uma bolinha aqui, ocorre o degelo ou derretimento das geleiras. Vamos mudar a cor, que eu acho que vai ficar mais visível. Vou colocar uma corzinha aqui, um vermelho. Ó. Então aqui é um ponto, aqui tem outro ponto. Aqui ocorre o derretimento das geleiras. Isso é um processo natural. É lógico que com as mudanças climáticas, a taxa de derretimento do degelo pode aumentar. Porém, isso é natural. Então o gelo das geleiras ele vai se transformar em água limpinha. Inclusive, gente, tem água que é comercializada, dependendo do seu nível de chique, você já deve ter tomado uma água dessa, que é a água do degelo das geleiras da Islândia. Vem numa garrafinha de vidro, não sei se você já viu, é bem chique essa aguinha. Então é uma água limpa, pura. Lá na região do Canadá, tem gente que pega uns barquinhos e vão até os oceanos ali, os mares, e eles vão em busca de grandes blocos de icebergs para poder puxar. Daí eles pegam esse iceberg como se fosse pescando, coloca dentro do barco e depois derrete essa água e vende uma água extremamente pura, que é usada e comercializada também no mundo inteiro. Então o degelo dá origem a uma água doce de qualidade e muito limpa. Daí você deve pensar, poxa, mas por que a água da geleira é doce, sendo que a água do oceano é salgada? Porque a água foi evaporada, se transformou em vapor e depois condensou e precipitou em forma de neve. A neve é água pura e doce e foi acumulada, formando as calotas polares, as geleiras. Então a geleira vai derreter completamente? Não, vai continuar nevando e vai recompor a geleira. Então este é o maravilhoso ciclo da água e estamos mostrando também aqui no desenho a interferência que o ser humano pode fazer neste ciclo natural. Então imagina aí, estude um pouquinho mais sobre o grau de interferência das atividades humanas no ciclo da água, ou, para você falar mais chique, a ação antrópica interferindo no ciclo hidrológico. Tudo bem? Recapitulando em nomes importantes, faça uma lista e depois você olha o desenho e coloque todos esses nomes. Falamos de evaporação, condensação, infiltração, escoamento, geleiras, aquíferos, déficit hídrico ou balanço hídrico, que é a medida para você ver se vai ter déficit ou não, contaminação, aterro sanitário, esgoto, cemitérios, impermeabilização do solo, não sei se eu já falei, estou repetindo a palavra, agricultura, agrotóxicos, indústrias, chuva ácida e muito mais. Então é isso, eu espero você na nossa próxima aula, nessa série de aulas sobre água. Até mais, pessoal!